Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos trabalhar o conceito de limite de uma função, tudo bem? Para isso nós vamos abordar esse conceito de limite de duas formas. Primeiro uma noção intuitiva e depois um conceito formal de limite, tudo bem? Vamos então à noção intuitiva. Veja, aqui do lado direito, nós temos o plano cartesiano, nós temos uma reta, tudo bem? Essa reta, ela é o gráfico da função f de x igual a 2x mais 1, tudo bem? Veja que o que nós queremos estudar aqui é o que acontece com a nossa função quando os valores de x se aproximam de 2. Veja que eu não quero saber quanto é o f de 2. Veja, o f de 2 é 5. Mas suponha que a nossa função não estivesse definida. Ela pode estar definida ou não no valor 2. Mas eu não quero saber o f de 2. Eu não quero saber qual é o valor da função quando x é 2. Isso não me interessa. O que nós queremos com esse estudo de limites é saber o que acontece com a nossa função quando os valores de x eles se aproximam de 2. Se eu tomar valores de x cada vez mais perto do 2, o que acontece com a função? Então veja, eu construí essa primeira tabela e o que eu fiz com ela? Veja, eu peguei valores para x. Eu peguei o valor 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 7, 1,8, 1,9, 1,99. Veja que a partir do valor 1, aqui, ó, a partir do valor 1, eu peguei valores cada vez mais próximos do valor 2, mas eu não cheguei no valor 2, porque não me interessa saber o que acontece com a função quando x é 2. Eu quero saber qual é o comportamento da minha função quando os valores de x se aproximam do 2. Espero que você tenha percebido que os valores de x, veja, eles vão lentamente aumentando e vão se aproximando do valor 2. Veja, eu peguei o valor 1 e fui pegando cada vez valores mais próximos do valor 2, sem que o x seja 2. Significa que os valores de x eles estão se aproximando do 2. Aqui, geometricamente, nós podemos dizer que os valores de x eles estão se aproximando do 2 pela esquerda aqui. Matematicamente, nós vamos representar essa ideia da seguinte forma, veja. Nós vamos dizer que o x ele está tendendo a 2 pela esquerda. Porque os valores de x estão cada vez mais perto de 2. Eles estão se aproximando de 2. Pelo lado esquerdo de 2. Ou seja, eu estou tomando valores para x. Eles estão crescendo, mas são sempre menores do que 2. Tudo bem? Essa ideia nós vamos representar dessa forma aqui então. Os valores de x estão se aproximando de 2 pela esquerda. Tudo bem? Agora veja, o que aconteceu com a função quando os valores de x se aproximaram de 2 pela esquerda? Veja, quando x foi 1, o y foi 3. Quando x foi 1,1, o y foi 3,2. Ou seja, à medida que os valores de x foram aumentando, os valores de y, os valores da função também foram aumentando. E eles convergem para um determinado valor? Convergem. Os valores de y, veja, eles estão cada vez mais se aproximando de que valor? Do valor 5 aqui, ó. Veja, a partir do 1,5, olha, quando os valores de x foram ficando mais próximos de 2, a imagem desses valores foram se aproximando, ó, de 5.
Veja, 4,98. Está a 2 centésimos do 5. Ou seja, quando o x se aproxima do 2 pela esquerda, a imagem desses valores está se aproximando de 5. Tudo bem? Agora veja, o que acontece se eu pegar valores de x maiores do que 2 e começar a aproximar eles de 2 pela direita? Veja, eu peguei x igual a 3, 2,75, 2,5, 2,25, 2,01, 2,001. Veja que à medida que os valores vão se aproximando cada vez mais de 2, a imagem desses valores vai se aproximando cada vez mais de 5. Ou seja, quando eu pego valores cada vez mais próximos de 2 pela direita, a imagem desses valores se aproxima cada vez mais de 5 também. Ou seja, eu vou representar matematicamente isso, ou seja, veja, quando os valores de x se aproximam, essa seta significa que x está tendendo a 2. Só que agora eu vou representar com o mais para você saber que os valores de x estão se aproximando cada vez mais de 2, mas agora pela direita. Ou seja, eu peguei valores maiores do que 2 e eles foram decrescendo e foram se aproximando cada vez mais de 2. E quando os valores de x se aproximaram cada vez mais de 2 pela direita, a imagem desses valores, ou seja, a função, ela se aproximou cada vez mais de 5 novamente. Ou seja, quando os valores de x se aproximam de 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, quanto mais próximo eles chegam de 2, mais a função se aproxima de 5. Matematicamente, nós representamos esse fato da seguinte maneira, veja. O limite, que nós vamos abreviar por L e M, lim. O limite da nossa função, quando os valores de x se aproximam de 2, é 5. Tudo bem? Então, essa é a ideia intuitiva de limite. Nós queremos saber, nós estamos procurando entender o comportamento da função, não quando x cresce, não quando x decresce, mas nós queremos saber qual é o comportamento da função quando os valores de x se aproximam de um determinado valor, que nesse exemplo prático aqui é o 2. Mas poderia ser um valor qualquer, tudo bem? E o que nós vimos? Que quando x se aproxima de 2, tanto pela esquerda, ou quando x se aproxima de 2, tanto quer seja pela direita, a função sempre se aproxima do valor 5. E nós dizemos então que o limite da função quando x tende a 2 é 5. Veja que essa seta aqui, ela significa que os valores de x estão se aproximando cada vez mais de 2, tanto pela direita quanto pela esquerda. Veja que não tem sinal em cima do 2. Ou seja, x seta 2 resume toda essa história que eu usei a tabela aqui para mostrar para vocês. E quando os valores de x se aproximam de 2 pela esquerda, quando os valores de x se aproximam de 2 pela direita, a imagem desses valores está se aproximando do mesmo valor, que é 5. Então, x, essa seta, 2 significa, os valores de x estão caminhando, estão tendendo na direção do 2. F de 5, ou seja, a imagem desses valores está caminhando na direção do 5. Veja que esse limite, essa abreviação aqui, o que ela significa? Ela significa que esse processo, que o x pode se aproximar do 2 infinitamente, que a imagem dos valores de x também está se aproximando infinitamente do 5. Limite significa dizer, então, que eu posso me aproximar o quanto eu quiser de 2, que a imagem desses valores vai estar se aproximando de 5, sempre.
Quando nós dissemos então que no limite a função, quando x tende a 2 é 5, significa dizer que essa aproximação ela é infinita. Tudo bem? Essa é a nossa ideia intuitiva de limite. Ok? Ou seja, quando os valores de x se aproximam de um dado valor, a imagem desses valores se aproximam de um determinado valor. E nós representamos matematicamente dessa forma. O limite da função quando x tende a 2 é 5. Tudo bem? Vamos agora ao próximo passo para compreender melhor essa ideia. Vamos estudar um pouquinho aqui a ideia de módulo como distância, para nós podermos tornar essa ideia de limite um pouco mais precisa. Tudo bem? Então vamos lá, veja. Vamos aqui pensar o que significa o módulo de 1. Nós vamos aqui tratar o módulo como distância. Então veja, o módulo de 1 significa dizer a que distância o 1 está do zero. Veja que o 1 está, assim, intuitivamente, a um passo, digamos, do zero. O 1 ele está a uma distância do zero. Então o módulo de 1 é 1. Tudo bem? Vamos pensar aqui, ó, no módulo. Vamos pensar aqui no módulo de menos 1. Quanto é o módulo de menos 1? Veja, o menos 1 ele está a uma unidade do zero. Então o módulo de menos 1 também é 1. Olha, intuitivamente o que nós vemos? Que o módulo de um valor é sempre um valor positivo. O módulo de 1 é 1, o módulo de menos 1 também é 1. Por quê? Nós estamos aqui pensando em módulo como distância. Módulo de menos 1 é perguntar a que distância o menos 1 está do zero? Está a uma unidade de distância do zero. Quer dizer, Daniel, que se eu calcular o módulo de menos 2, eu venho aqui no eixo e caminho do menos 2 em direção ao zero. 1, 2. Exatamente. Então, o menos 2 ele está a 2 unidades de distância do zero. Ou seja, o módulo de menos 2 é 2. E qual é o módulo de 2? Bem, o módulo de 2, ou seja, qual é a distância que o 2 está do zero? Muito simples, é só pegar aqui o zero e andar uma casa, duas casas. Então o 2, o módulo de 2 também é 2. Ok? Ou seja, o módulo de um número é sempre um valor positivo. Tudo bem? Maior ou igual a zero. Agora, a grande sacada do módulo é que ele, não sei se você percebeu, mas ele me permite calcular a distância entre dois números. Por exemplo, se eu perguntar para você qual é a distância do menos 1 até o 2. Nós sabemos que a distância é sempre a posição final menos a posição inicial. Então, se eu quero a distância do menos 1 até o 2, eu vou fazer 2, que é a posição final, menos a posição inicial. Veja, que é menos 1. Veja que eu estou fazendo a diferença. Então, é menos da diferença e esse menos aqui é do menos 1, tudo bem? Então, veja, o módulo de 2 menos menos 1 vai ficar assim, veja, módulo de 2, eu vou eliminar o parênteses, menos com menos vai me dar mais, vai ficar o módulo de 2 mais 1, e isso é igual ao módulo de 3, que vai me dar 3. E é fácil de ver, veja, se você está no menos 1, para chegar no 2, você vai andar 1, 2, 3. Então, realmente, o módulo da diferença do 2 até o menos 1, ou seja, a distância do menos 1 até o 2 é quanto? É 3. Então, o módulo me permite sempre calcular a distância entre dois números. Agora, vamos inverter aqui. Suponha
que eu quero pegar agora a distância do 2 até o menos 1. Ou seja, eu vou sair do 2 e vou caminhar até o menos 1. Qual é a distância do 2 até o menos 1? Bem, para calcular a distância, a gente sempre pega a posição final menos a posição inicial, que é 2. Tudo bem? Ou seja, é o módulo, menos 1 menos 2 é o módulo de menos 3. Quanto é o módulo de menos 3? É 3. Então, veja que se nós calcularmos a distância do menos 1 até o 2, dá 3. E se nós calcularmos a distância do 2 até o menos 1, também dá 3. Tudo bem? Ou seja, a ordem não importa. Ou seja, se eu fizer o módulo de x menos a, isso é a mesma coisa se você fizer o módulo de a menos x. Vai dar o mesmo resultado. Tudo bem? O que eu quero que você observe daqui é que é sempre possível calcular, utilizando o módulo, a distância entre dois números. Então veja, por exemplo, qual é a distância do menos 1 até o menos 3? Vamos pegar aqui, ó. Ou então vamos pegar assim, ó. Vamos pegar qual é a distância do 3 até o menos 3. Então eu vou sair do 3 e vou chegar aqui no menos 3. Então eu vou fazer, ó, o módulo. A distância sempre é a posição final, então é menos 3. A distância de 3 até o menos 3 é menos 3 menos a posição inicial. Vai ser o módulo de menos 3 vai dar menos 6. E o módulo de menos 6 você já sabe, é 6. Ou seja, a distância do 3 até o menos 3 é, deixa eu ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se nós fizermos o contrário? Se eu quiser saber a distância do menos 3 até o 3, então nós vamos fazer assim, ó, o módulo da posição final, que é 3, menos a posição inicial, que é menos 3. Menos 3. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cancelar o parênteses, vai ficar assim, ó, menos com menos dá mais. Isso aqui vai ser o módulo de 3 mais 3, que é o módulo de 6. O módulo de 6, você sabe, é 6. Então veja, que não importa a ordem que eu faço. Se eu faço o módulo de x menos a ou o módulo de a menos x, sempre vai dar o mesmo resultado. E eu fiz 2 vezes aqui para mostrar isso para vocês, porque é importante, tudo bem? Ou seja, se eu quiser calcular a distância entre dois pontos, é só fazer o módulo da diferença entre esses dois valores. E não importa a ordem, tudo bem? Não importa a ordem. Em qualquer ordem que eu fizer a diferença, o módulo sempre vai ser o mesmo resultado. Espero que você tenha compreendido a ideia de módulo. Agora vamos ao próximo passo. Veja. Vamos utilizar a ideia de módulo para tornar um pouco mais exata a nossa ideia intuitiva de limite. Veja a seguinte situação. Se você pegar x igual a 100, depois x igual a 99, depois x igual a 98, eu posso dizer para você que os valores de x estão se aproximando de 2? Você vai pensar, bem, os valores de x estão bem distantes de 2, mas sim, é possível dizer que eles estão se aproximando de 2. Agora eu te pergunto, a imagem desses valores está se aproximando de 5? Vamos pensar, veja, quando x foi 100, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 100, 200 mais 1. Eu vou ter bem lá distante, eu vou ter o valor 201. Se eu pegar 99, 2 vezes 99 é 198 mais 1, 199. Agora eu digo para você, a imagem desses valores está se aproximando de 5? Você vai me dizer, Daniel, a imagem desses valores está tão distante que eu não tenho certeza se eles estão se aproximando de 5 ou será que eles estão se aproximando de 6? Ou será que eles estão se aproximando de 4? Eu não sei, não estou meio em dúvida. Então, perceba que simplesmente dizer
Simplesmente dizer que os valores estão se aproximando de 2, para afirmar que a imagem desses valores está se aproximando de 5, é um pouco vago. Como que nós podemos tornar essa ideia de que se x está se aproximando de 2, a imagem de x está se aproximando de 5, como que nós podemos tornar essa ideia um pouco mais precisa? É utilizando a ideia de intervalo. Então veja, eu vou criar ao redor do 2 um intervalo. Veja, a distância do 2 até esse extremo direito, essa distância aqui, ó, eu vou chamar essa distância de delta. Ou seja, desse extremo esquerdo até o 2, também mede delta. Você vai dizer para mim, Daniel, quanto vale esse delta? É um valor real qualquer, mas muito pequeno. Para ficar fácil de entender, vamos supor que aqui, o tamanho desse intervalo aqui é meio. Vamos supor que delta vale meio. Então, do 2 até o extremo direito vale meio. Do 2 até o extremo esquerdo vale meio também. Tudo bem? Eu quero que você perceba que agora eu não posso mais pegar um valor de x que está aqui fora do intervalo. Eu só vou dizer que os valores de x estão se aproximando de 2 se os valores de x estiverem dentro do meu intervalo de tamanho meio. Por quê? Porque isso, toda vez que eu disser que x está se aproximando de 2, você vai saber, opa, o x está pertinho do 2 mesmo, porque está lá dentro do intervalo. Não vai estar mais perdido lá fora. Não existe mais essa possibilidade. Então, toda vez que eu disser que, veja, x está tendendo a 2, quer seja pela esquerda, quer seja pela direita, ou seja, estou pegando valores à direita ou à esquerda, você vai saber que os valores de x estão próximos, muito próximos de 2. Tudo bem? A mesma coisa nós vamos fazer com o 5. Veja, eu vou criar um intervalo ao redor do 5 e o tamanho desse intervalo eu vou chamar o tamanho desse intervalo de epsilon. Uma outra letra grega, epsilon. Ou seja, do 5 até esse extremo superior, mede epsilon. Do 5 até esse extremo inferior, mede epsilon. Daniel, quanto é o epsilon? É um valor real qualquer, muito pequeno. Mas aqui, para efeito desse exemplo, eu vou dizer que o epsilon, só para ficar fácil de entender, que ele mede 1. Tudo bem? Aqui também mede 1. Então veja, eu criei ao redor do valor 5 um intervalo de tamanho 1. Tudo bem? Veja que agora, se eu pegar um valor de x aqui, ó, dentro do meu intervalo aqui, um x aqui, eu tenho, como o tamanho desse intervalo é meio, eu tenho certeza que esse x está muito perto do 2. E se o x está muito perto do 2, veja, a imagem dele vai cair aonde? Vai cair aqui dentro desse outro intervalozinho aqui. Significa que a imagem desse x lá também está muito perto do 5. Por quê? Porque caiu dentro desse intervalo de tamanho 1 que eu criei ao redor do 5. Se toda vez que eu pegar um valor de x dentro desse intervalo ao redor do 2, se a imagem dele cair dentro desse intervalo ao redor do 5, eu vou poder afirmar com toda certeza que o limite dessa função, quando x se aproxima de 2, é 5. Tudo bem? Se isso acontecer, nós vamos poder afirmar isso com toda certeza. Estará inclusive provado
que o limite da função quando x tende a 2 é 5. Veja, não me importa o que acontece com a função quando x é igual a 2. Não. Eu quero saber o que acontece com a função quando x está se aproximando cada vez mais de 2. E esse limite significa isso, olha, quando x está se aproximando cada vez mais de 2, quer seja pela direita, quer seja pela esquerda, a imagem desses valores está se aproximando de 5. E esse 5 nós vamos definir como sendo o limite da nossa função quando x tende a 2. Tudo bem? Agora veja, Daniel, onde que vai entrar a ideia de módulo aí? Veja, você concorda comigo que se eu tomar um x dentro desse intervalo, a distância do x até o 2 é menor que meio, porque veja, do 2 até o extremo direito, do 2 até o extremo direito, mede meio. Mas eu estou pegando um x aqui, veja, que está entre o 2 e o extremo direito. Então você concorda comigo, veja, que a distância do x, a distância de x até 2 é menor do que o intervalo delta, que nós vimos que para esse exemplo nós dissemos que mede meio. Tudo bem? Veja, a distância, eu peguei um x que está na metade do caminho aqui, que está entre o 2 e o extremo direito. Veja, do 2 até o extremo direito mede delta, que é meio, ou seja, daqui do 2 até o extremo direito mede meio. Como eu peguei um x que está entre os dois, a distância do x até o 2, veja, a distância do x até o 2 é menor que meio. Tudo bem? Veja que o x ele nunca vai ser 2. Não me interessa saber o que acontece com a função quando o x é 2. Então, se o x não é 2, essa diferença, essa distância do x até o 2, nunca vai ser 0. Ou seja, o 0 ele é menor do que a distância do x até o 2. Tudo bem? E a distância do x até o 2 é menor que o tamanho do intervalo que eu criei ao redor do 2, que é o delta. Por quê? Porque o delta aqui nesse exemplo mede meio, e como o x está mais perto do 2 do que esse extremo direito, então a distância do x até o 2 é menor do que meio. Tudo bem? Agora veja, se eu pego um x perto do 2 dentro do intervalo, e a imagem dele cai perto do 5 dentro desse intervalo epsilon, você concorda comigo que também que a distância da imagem do x até o 5, essa distância também vai ser menor do que o epsilon, que nós dissemos aqui que media 1. Tudo bem? Veja, eu pego um x dentro do intervalo, perto do 2, a imagem dele caiu perto do 5, também dentro do intervalo epsilon. Veja então que se do 5 até o extremo superior a distância é meio, então se eu peguei um f de x que está mais perto do 5 do que esse extremo, então a distância do f de x até o 5 é menor que o tamanho do intervalo epsilon, ou seja, menor que 1. Tudo bem? Veja, toda vez que isso acontecer, toda vez que a distância de x até 2 for menor do que delta, se isso fizer com que a distância da imagem de x até 5 seja menor que epsilon, eu vou poder afirmar que isso aqui acontece sempre. Que o limite da nossa função, ou seja, as imagens do x quando ele se aproxima de 2, estão convergindo na direção do 5. Tudo bem? Percebam agora que, utilizando essa ideia de módulo para dizer que a distância de x até 2 é menor que meio, isso faz com que a distância da imagem de x até 5 seja menor que 1, se tornou muito mais preciso. Além disso, a ideia de módulo ela vai nos permitir fazer operações matemáticas que me permitam calcular o tamanho do intervalo delta, qualquer que seja o tamanho do intervalo epsilon. Como assim, Daniel? Imagine você que eu quero criar um intervalo ao redor do 5.
qualquer que seja o tamanho, será que eu consigo achar um intervalo aqui em torno do número 2? De tal forma que, se eu pegar um x perto de 2, a imagem dele cai perto do 5 e dentro do intervalo? Será? Vamos fazer um teste aqui, veja. Eu não quero mais que o meu intervalo epsilon tenha tamanho 1. Eu quero que o meu intervalo epsilon tenha tamanho 0,01. Olha, isso aqui é 1/100. Você concorda comigo que eu peguei esse intervalo que tinha tamanho 1 e eu encolhi ele tanto que agora o tamanho dele é 0,01. Ou seja, do 5 até o extremo superior mede 0,01. Do 5 até o extremo inferior mede também 0,01. Veja que o intervalo de epsilon agora é muito pequeno. Tudo bem? Será que eu consigo achar um intervalo em torno do 2, de tal forma que se eu pegar um x dentro desse intervalo, a imagem ainda vai cair aqui dentro? Porque agora, veja, o intervalo está muito pequeno. Tem um tamanho de 0,01, 1/100 de tamanho aqui em torno do 5. E a resposta é sim. Veja, por quê? O nosso intervalo agora, veja, se a imagem f de x está dentro desse intervalo de tamanho 0,01, você concorda comigo que a distância de f de x até 5 tem que ser o quê? Menor que 0,01. Não é? Porque eu estou pegando o f de x, a imagem do x aqui, ela está perto do 5, e essa distância do f de x até o 5 é menor que o tamanho do intervalo, porque está entre o extremo do intervalo e o 5. Ou seja, essa distância aqui, ó, do f de x até o 5 agora é menor ainda do que 0,01. Tá bem? Que a distância do f de x até o 5 é menor que 0,01. Veja, mas quem é f de x? Veja, f de x é igual a 2x mais 1. Então eu vou substituir aqui, veja. Onde eu tenho f de x, eu vou substituir por 2x mais 1, menos o 5 que já estava. E esse módulo tem que continuar sendo menor que 0,01. Veja o que nós podemos fazer aqui agora, veja. 1 menos 5 é menos 4. Então, o módulo de 2x menos 4 ainda é menor que 0,01. Vamos colocar o 2 em evidência? Veja, se eu colocar o 2 em evidência, 2x dividido por 2 vai dar x. Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Então, veja que esse módulo ainda é menor que 0,01. Veja, aqui é um produto. O módulo do produto é igual ao produto dos módulos. Então, o módulo de 2 é 2 vezes o módulo de x menos 2. E isso é menor que 0,01. Veja que esse 2 está multiplicando e ele é positivo. Eu posso passar ele dividindo. Então vai ficar assim, o módulo de x menos 2 é menor que 0,01 dividido por 2. Ou seja, o módulo de x menos 2 é menor. Quanto é 0,01 dividido por 2? É 0,005. Tudo bem? Agora olha para cá. Quem é o módulo de x menos 2? É a distância que x está do 2. Bem aqui, veja. Nós já tínhamos dito isso, ó. O módulo de x menos 2 tem que ser sempre o quê? Menor que delta, para garantir que o x está dentro do meu intervalo. E é exatamente o que eu tenho aqui, ó. O módulo de x menos 2, ou seja, a distância que x está do 2 aqui, é menor que 0,005. Ou seja, se eu tomar um delta igual a 0,005, eu vou estar dizendo o quê? Que a distância do x até o 2 é menor que delta. Ou seja, utilizando a ideia de módulo, eu consigo perceber que... O que nós conseguimos perceber? Que qualquer que seja o intervalo que eu crie ao redor do valor 5, qualquer que seja, por menor que esse intervalo seja, utilizando a ideia de
módulo de distância, eu consigo fazer cálculos algébricos que me permitam, qualquer que seja o epsilon, encontrar um delta. De tal forma que se a distância do x até o 2 é menor que delta, veja, é só tomar delta igual a 0,005. Se eu tomar delta igual a 0,005, isso garante para mim que se eu tomar um x dentro desse intervalo, veja, agora eu vou trocar aqui, veja, esse intervalo delta, para que o x dentro desse intervalo, a imagem caia dentro desse intervalo agora, o delta tem que ser quanto? 0,005. Então veja, qualquer que seja o intervalo em torno do valor 5, por menor que seja, o que eu vi aqui? Que eu consigo fazer, utilizando o módulo, eu consigo calcular o valor de um delta de tal forma que a distância do x até o 2 vai fazer com que a imagem do x também esteja dentro do intervalo epsilon. Ou seja, dado um epsilon qualquer, eu consigo calcular um delta, por menor que seja, de tal forma que a distância do x que eu vou escolher aqui até o 2 vai obrigar a imagem desse x a estar dentro do intervalo epsilon. Ou seja, isso garante para mim que o limite da nossa função f de x, quando o x tende a 2, realmente é 5. Perceberam o poder da ideia do módulo? A ideia de módulo tornou a nossa ideia, que antes era apenas intuitiva, tornou ela agora uma ideia precisa. Ou seja, qualquer que seja o intervalo ao redor do 5, eu consigo achar um intervalo ao redor do 2, de tal forma que se eu escolher um x aqui dentro, a imagem cai sempre aqui dentro. E isso prova para a gente que realmente, quando o x se aproxima de 2, a imagem desses valores está se aproximando de 5. Tudo bem? Espero que você tenha entendido até aqui. Vamos agora à ideia, à definição formal de limite. Então veja, dada uma função qualquer, definida dos reais nos reais, possivelmente ela pode não estar definida no valor a. Mas nós vimos que não me interessa o que acontece com a função quando x é igual a um determinado valor. Eu quero saber o que acontece quando x se aproxima desse valor. Quer seja pela esquerda, quer seja pela direita. Tudo bem? Então veja, a definição formal de limite, ela vai dizer de uma forma precisa, exata, toda aquela ideia que nós já vimos lá atrás. Veja, dado um epsilon qualquer, dado um epsilon maior que zero qualquer, existe um delta maior que zero, tal que, se zero é menor que o módulo de x menos a, e esse módulo é menor que delta, então isso implica, né, que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Se isso acontece, então nós podemos dizer que o limite da nossa função, quando x tende a A, é L. Veja que essa definição formal está apenas, né, escrita de uma forma, né, puramente matemática, mas é a mesma ideia intuitiva. Veja, o que nós estamos dizendo? Que qualquer que seja o intervalo epsilon que eu crie em torno do valor L, sempre vai existir um delta maior que zero, ou seja, sempre vai existir um intervalo em torno do valor A, tudo bem? Tal que se a distância do x até o A for menor que delta, vai fazer com que a imagem desses valores, que a distância da imagem desses valores até L seja menor que epsilon. Na prática, o que isso significa? Que toda vez que eu tomar um valor aqui dentro, a imagem desses valores cai dentro do intervalo epsilon. O f de x sempre vai estar aqui dentro. Tudo bem? Se isso acontece, nós vamos dizer que o limite dessa função, quando x tende a A, é L. Tudo bem? Ou seja, se você me der um intervalo em torno do epsilon, eu consigo calcular um intervalo em torno do A,
de tal forma que se eu pegar um x aqui dentro, a imagem cai aqui dentro. Tudo bem? Se isso sempre acontece, então nós vamos dizer que o limite da nossa função, quando x tende a A, é L. Tudo bem? É simplesmente um jeito matemático de dizer que se eu pego o x perto do a imagem do x cai perto do L. Tudo bem? Outra coisa importante é que para cada epsilon, para cada intervalo que eu crio aqui, eu tenho um intervalo aqui. Ou seja, o delta ele sempre vai depender do epsilon. Se o epsilon aumenta, o delta também aumenta. Se o epsilon diminui, o delta também diminui. Tudo bem? Ou seja, sempre para provar que o limite da nossa função é L, nós vamos ter que encontrar sempre uma relação entre delta e epsilon. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro, que eu tenha conseguido fazer com que você compreenda a ideia de limite. Na próxima videoaula eu vou estar trazendo alguns exemplos práticos de como calcular o limite de uma função, como provar que uma determinada função tem limite ou não. Tudo bem? Mas encerrando por aqui essa videoaula, espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, que tenha ficado tudo muito claro. Se você gostou dessa videoaula, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa videoaula com seus amigos. Um forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.